Olá, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Eliane Spengler, falo aqui do canal da Professora Coruja. Bem, vamos mais a uma história que vocês já devem ter visto, mas a defesa agora é trazendo outras situações, tá? É o caso da Nilza Costa. A dona Nilza Costa, né? Ela tinha 62 anos, muito bonita. Ela tinha ficado viúva, tinha 5 anos, e ela tinha sofrido muito no período da doença do marido. E ficou... Sei que ela não falava mais com a filha, ela não falava com a família, tá? Mas ela não era uma pessoa antissocial, porque os vizinhos tinham a chave para quando ela viajava muito. Ela ia muito, desde a época que o marido era vivo, a um rancho, tá? A 50 quilômetros ali, que dava já em Minas, né? Ela era de Barretos, eles eram morando em Barretos. Numa casa que não é uma mansão, mas uma boa casa, e ela tinha herdado um bom patrimônio, tá? E se dava muito bem com os vizinhos, viajava, era independente, mas ela realmente ia muito a esse rancho, a essa fazenda, onde essa família que cuidava não era do marido dela, mas alguns dizem que ele tinha parte ali, e essa família de caseiros, ela conhecia os filhos da senhora em questão, que era a caseira, desde que eles eram pequenos. Vamos lá. O Leonardo, ele desde pequeno, desde os 12 anos, ele avisou que ele era homossexual, que ele ia trocar o nome dele, e ele trocou para Mirella, tá? Ele tinha vários perfis como tal. Bem, a defesa diz que ele veio e morou 6 meses no período da depressão dela, e eu de ajudar, cuidar, porque ela, como afastou toda a família, a própria filha, né? Ninguém é obrigado. Mas ela não queria, depois então que ela ficou viúva, ela não queria parentes, né? Talvez algum tipo de problema, não sei. Eu sei que a casa é muito grande, ela convidou, ela sempre ia para as festas lá na casa dessas pessoas, tá? Talvez por gostar das crianças, e ela frequentava muito esse local. Nunca deixou de frequentar, após até o falecimento do marido e antes também. E ela tinha assim problemas de ela precisava de uma ajuda, porque a casa era muito grande, de vez em quando disse que ela contratava jardineiro, não sei. Bem, a defesa diz o que eu acho meio improvável, entendeu? Mas eu não tenho que achar nada, né? Que eles tiveram desde que o marido faleceu, tanto que ele sai de Mirella e volta a ser o Leonardo. Tá? Confusões ali, pode ser. Diz a defesa que ela pediu para ele sim ser assim, ficar assim, e que eles tinham um relacionamento amoroso, mas só após o julgamento. Como foi dado que ele tinha problemas psiquiátricos, porque pode se assistir aí, isso ele, assim, ele debochava o tempo inteiro. Ele disse que matou porque era uma diversão para ele, aquilo. Foi uma diversão. A vida dele era uma série. Esse rapaz, ele em 4 dias, porque ela não quis, diz que ele não quis mais ele lá, porque ele não fazia nada, ele só dormia e fazia dancinhas pro TikTok, e ele ficou com muita raiva dela, porque ela mandou ele embora. Ela
Falou, não, já te dei um monte de chance, não quero mais, tá? E ele foi para casa de uma amiga e voltou. E ele entrou na casa, esperou ela acordar. E essas cenas, não precisa se dizer assim o tamanho da crueldade que ele fez com ela. Ele disse que foi, tô nem aí. Foi preso falando isso, tô nem aí, fiz mesmo, né? É uma questão bem chocante. Aí o que acontece? Ele, em 4 dias, dizem que ele tinha senha. Outros dizem que ele usou a biometria para o aplicativo do banco. Uns dizem que foi 100 mil que ele gastou, tá? E outros dizem que foi 30 mil. A defesa são 2 histórias. E como ele foi dado como psiquiatra, em 2023 agora seria o julgamento. Mas vai ser adiado pelos problemas que está sendo dado, que por ele ter sido forçado a confusão de gênero dele, ali que ela fez ele, né, e tudo, e prometendo que ele, achando que ele teria aquela vida dela, tudo por inveja, né, inveja do dinheiro dela, inveja da vida dela, né, é o que parece. E o que aconteceu? Ele ficou lá dentro daquela casa, limpou, abriu cova, colocou o corpo dela. Ele fez assim, compras e compras e compras, comprou uma moto com um cartão dela, com Pix, ele usava até o Pix. Tá? Ele comprou uma moto, alugou um apartamento caríssimo. Ninguém contestou de onde ele estava tirando esse dinheiro, porque ele pagou a mais do que estavam se pedindo num apartamento de luxo. Tá? Bem, e também nisso tudo, ele com a moto, ele foi lá na mãe dele, levou um fogão, uma geladeira, disse que ele estava trabalhando, que era um presente, para eles deu um fogão e geladeira. Para ele comprou muitas roupas. Bem, a vizinha, 7 dias sem ela aparecer, porque como ela deixava a chave com a vizinha para dar comida para os cachorros, algo assim, ela foi na delegacia. Ela e o filho foram na delegacia. Porque ela era muito querida lá, onde ela morava. Os vizinhos acharam estranho, porque o carro estava lá e ela não aparecia. Uma mulher de 62 anos, ela não precisa avisar. Mas ela avisava. Porque ela deixava a chave para olharem a casa. Só que tinha chegado um vizinho, quando a polícia chegou lá, eles tinham a chave. A polícia chegou, um vizinho falou, olha, tem aqui essa encomenda tal, que chegou para ela, eu peguei. Chegou para esse endereço. Mas o nome estava Leonardo Silva, uma bota masculina, bem cara. Ele fez várias compras de muitas coisas. Tá? Mas esse ele já tinha ido para o apartamento. Lá ele fazia dancinhas no próprio apartamento. E o tempo inteiro, depois quando ele foi levado, porque a mãe dele, conhecendo ela, viu numa reportagem e mostraram as gravações do rapaz pela casa, que a polícia tinha certeza disso daquele rapaz, só que ele só quebrou a câmera do jardim quando ele estava fazendo, né, colocando o corpo dela lá. Mas a mãe logo reconheceu e ligou para a polícia e avisou. Olha, é o meu filho, a gente conhece ele morava lá. Alguns vizinhos falam assim, que ele se apresentava como sobrinho, mas ela tinha um sobrinho mesmo, mas ele dizia que era sobrinho dela. Tá? Muitos nomes ainda estão em sigilo na investigação, porque tem esse rumor todo aí, né? Essa parte aí da defesa e dele, né? De que eles tinham, além de patrão e
empregado. E a inveja, né? E a maneira como ele agia perante que levaram ele para casa lá, ele andava rebolando, não havia um motivo assim, de um interesse assim, por uma mulher, né? Mas para ele mudar o aspecto, ele disse que foi ela que ela pediu. Que ela pediu para ele mudar, para eles poderem ter um relacionamento. Ele não ser mais Mirella, tanto que ele fez até umas outras redes com o nome dele. Com o nome dele. É um caso que eu pensei que ia ser esse ano, mas como foi dado questão psiquiátrica, que ele foi preso rindo, dizendo que a vida dele era uma série, debochando. Matei sim, fiz, aconteci. Que é assim, sabe? Não, ninguém vai assim, dessa maneira, entendeu? E ele fez, é uma pessoa calculista, fria, assim, sabe? E o deboche só não acho que não virou meme, porque é uma situação muito séria, ele fez mesmo, né? Porque senão viraria até meme, ele sendo preso falando aquelas coisas e tudo, tá? Então, esse é o caso da Nilza Costa, tá? Uma mulher que já estava com 62 anos, era uma mulher muito bonita e que, né, ela escolheu pessoas, não pessoas, porque a mãe dele ainda disse que ela nunca ia defender ele, porque ele, quando criança, ela tinha uma desconfiança da maldade dele, porque ele matava muitos animais friamente. Ele matava nada com relação a ele ser Mirella, mas a questão dele matar os animais. Essa mãe, ela não quer aparecer, ela não mostra o rosto, com medo de retaliações e continua em sigilo. Mas a defesa está em aberto aí, falando que eles tinham supostamente esse caso amoroso, físico, esse contato físico. Então, vamos esperar o julgamento, mas ele já confessou tudo, as provas eram certas, que foi ele, que foi tudo. E não importa, ele fez o que não deveria ter sido feito. Ninguém tem direito de tirar a vida do outro. Bem, mais um caso, né? Mais um caso correndo. Não, é um feminicídio, né? Mais um caso correndo. E vamos esperar, mas tá fechado. Fechado desde que o delegado viu as imagens, foi ele, essa pessoa aqui, tá? E o resto estão se usando para diminuir, talvez, a pena dele. Será que ela dava a senha? Ou ele usou o dedo mesmo? Pix. Um grande valor, porque o apartamento era de luxo, muitas coisas, moto, tudo. E uma velocidade muito rápida. Limpou a casa, velocidade muito rápida, ele conseguiu fazer muita coisa ali, muita coisa, assim. E ele agiu sozinho, tá? Um grande abraço e fiquem bem.